sessão solene de entrega de título de cidadania honorária. Senhoras e senhores, uma boa noite. Sejam todos bem-vindos à sessão solene da Câmara Municipal de Desterro do Melo para a entrega de título de cidadania honorária. Convidamos para compor a mesa dos trabalhos as seguintes autoridades: Presidente da Câmara, excelentíssimo senhor vereador Jerônimo Francisco de Melo. Vice-presidente, excelentíssimo senhor vereador Cícero Sebastião dos Reis Silva. Primeiro secretário, excelentíssimo senhor vereador Paulo Ângelo Lopes da Silva. Convidamos os demais vereadores e vereadoras para tomarem assento em seus lugares. Senhor vereador Alípio Ferreira de Lima Filho. Senhora vereadora Cleusa Barbosa Crespo. Senhora vereadora Cristiane Pinheiro Luna. Senhor vereador Fábio Júnior dos Santos. Senhor vereador Luiz Henrique de Castro. Neste momento, convidamos a posição de destaque o homenageado da noite, senhor Cabo John Lennon Henrique da Silva, bem como sua esposa Valéria Filomena de Medeiros Silva. Neste momento, ouviremos a execução do hino nacional. Gigante pela própria natureza, és velhas, forte, pálido, colosso, que o teu futuro espreme essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol esmanchete, pátria amada, Brasil.
de amor eterno seja símbolo do lábaro que ostentas estrelado. Critica o verde louro desta flâmula, paz do futuro e glória do passado. Mas ergues a justiça clama forte, verás que um filho teu não foge à luta. Quem tem e quem te adora a própria morte é adorada. Entre outras vírgulas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Dando sequência aos trabalhos deste momento, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, fará a abertura oficial da presente sessão. Uma boa noite a todos, boa noite a todos os presentes, boa noite ao John, sua esposa, boa noite aos colegas vereadores. Boa noite também a quem nos acompanha pelas redes sociais. Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene da Câmara Municipal para a concessão de título de cidadania honorária ao cabo João Leno Henrique da Silva. Determina ao primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de resolução número 6 de 2024, de autoria do vereador Luiz Henrique de Castro. Uma boa noite aos colegas vereadores e vereadoras, ao homenagear na noite do cabo John. Boa noite ao sargento Pedro Mesqueri, soldado da aeronáutica Iucá e caminhão. Boa noite aos familiares do nosso amigo John. Ofício número 2/2024. Assunto: encaminhamento fase. Serviço Gabinete do Vereador Luiz Henrique. Data: 18 de julho de 2024. A Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais. Senhor Presidente, pelo presente, venho encaminhar a Vossa Excelência o projeto de resolução número 6/2024 em anexo, que concede título de cidadão honorário ao policial militar João Leno Henrique da Silva, para que após os trâmites legais seja o mesmo sancionado por Vossa Excelência. Certo da melhor ocorrida, renova os votos de consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique de Castro. Projeto de resolução número 6/2024, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário. O vereador que este subscreve vem nos termos dos incisos 1º do artigo 135 e inciso 9º do artigo 136 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Desterro do Melo apresentar o presente projeto de resolução. O povo do município de Desterro do Melo, através de sua Câmara Municipal, resolve, e eu, presidente, promovo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido ao policial militar João Leno Henrique o título de cidadão honorário do município de Desterro do Melo, pelos relevantes serviços prestados a esta terra na área da segurança pública. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Desterro do Melo, 18 de julho de 2024. Luiz Henrique de Castro. Justificativa. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, cabo João Leno, como conhecemos, é natural de Barbacena e no ano de 2017 foi designado para exercer suas funções de policial militar aqui na nossa cidade. Está, portanto, no meio de nós, prestando seus serviços há 7 anos. Ao longo deste tempo, além de suas obrigações rotineiras, tem se dedicado nos cuidados dos jovens como instrutor do PROERD, orientando-os quanto à importância de tomadas de decisões seguras e saudáveis, prevenindo-os quanto às facilidades oferecidas pela vida. Em seu trabalho, tem se demonstrado firme nas decisões, mais compreensivo com as demandas de cada um,
sempre pautou sua atuação na lei, sendo justo, sem perseguições, buscando sempre as correções necessárias e o aconselhamento para melhores condutas. Diante destes, argumentou nobres vereadores e vereadoras. Penso que não é necessário esperarmos mais para que esta casa preste tão ilustre pessoa uma justa homenagem, concedendo-lhe o título de cidadão honorário por ser de justiça. Então, estas são, pois, as razões de referência pelas quais se deve conceder o referido título de cidadão honorário ao policial militar Cabo John Leno Henrique da Silva, na forma que menciona, de acordo com os incisos 1º do artigo 135 e 9 do artigo 136 do Regimento Interno desta Casa. Desterro do Melo, 18 de julho de 2024. Luiz Henrique de Castro, vereador. Determino também a leitura da resolução aprovada número 6 de 2024. Resolução número 6/2024. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário. O povo do município de Desterro do Melo, através de sua Câmara Municipal, aprovou, e eu, presidente da Câmara, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido ao policial militar John Leno Henrique o título de cidadão honorário do município de Desterro do Melo, pelos relevantes serviços prestados a essa terra na área da segurança pública. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Desterro do Melo, em 29 de agosto de 2024. Jerônimo Francisco de Melo, presidente da Câmara Municipal de Desterro do Melo. Neste momento, então, convidamos para realizar o uso da tribuna o autor da honraria, o vereador Luiz Henrique de Castro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, demais autoridades presentes, Cabo John, nosso homenageado, familiares do Cabo John, senhoras e senhores presentes, público de casa que nos assiste pelas redes sociais, funcionários dessa casa, boa noite. Quero iniciar minha fala trazendo aos presentes um pouco de quem é John Leno Henrique da Silva. Nasceu em 4 de abril de 1992, na cidade de Barbacena. Primogênito do casal Jorge Antônio da Silva e Margarida de Fátima Pinto Lobo Silva. Tem 6 irmãos. Apesar de ter nascido em Barbacena, residiu na cidade de Carandaí até os 10 anos de idade, onde lá frequentou a escola municipal Vereador João Henriques. Com a mudança de sua família para Barbacena, ano de 2002, estudou na escola municipal Oswaldo Fortinho, local onde teve seu primeiro contato com um policial militar. Através do ProERD, motivo pelo qual gosta muito do programa e onde manifestou interesse por seguir a profissão de seu instrutor. Concluiu o ensino fundamental no referido educandário em 2006 e, posteriormente, estudou na Escola Estadual Embaixador José Bonifácio, concluindo o ensino médio no ano de 2009. Aprovado em todos os requisitos do edital do curso técnico em segurança pública da Polícia Militar de Minas Gerais, ingressou-se nas fileiras da corporação em 31 de janeiro de 2011,
concluindo com êxito o referido curso no dia 9 de novembro de 2011. Foi designado para desempenhar as funções na Academia de Polícia Militar, unidade onde ocorre a maioria dos cursos de formação da instituição, e conhecida como berço do saber e da doutrina. Casou-se com a senhora Valéria Filomena de Medeiros Silva, no ano de 2013, e em 24 de março de 2014 foram abençoados com um filho, John Vitor de Medeiros Silva. Transferido para o 9º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, em 16 de janeiro de 2017, foi designado para desempenhar suas funções policiais militares na cidade de Desterro do Melo, tendo sido muito acolhido por toda a comunidade e onde desempenha suas funções até os dias atuais. Realizou o curso de formação de instrutores do PROERJ, ainda no ano de 2017, tendo construído com a formação de 852 alunos, orientando-lhes quanto à importância de tomada de decisões seguras e saudáveis, como atende prioritariamente a cidade de Desterro do Melo. Deste total de alunos, 618 são melenses. Promovido à graduação de cabo PM em 9 de fevereiro de 2019 e agraciado com a medalha de mérito militar grau bronze no ano de 2021, por completar 10 anos de bom serviço prestado à Polícia Militar de Minas Gerais. Com vontade de aprimorar cada vez mais o serviço prestado à Polícia Militar e, consequentemente, à comunidade, percebendo a grande extensão rural da cidade de Desterro do Melo, realizou e concluiu com êxito o curso de patrulha rural promovido pela 13ª Região de Polícia Militar no ano de 2023. Ainda com anseio de estar preparado para combater a criminalidade violenta, igualmente realizou e concluiu com êxito o curso de rádio patrulhamento tático móvel, a 13ª RPM, também no ano de 2023. Estando conosco há mais de 7 anos, ao longo desse tempo, além de suas obrigações rotineiras, tem se dedicado nos cuidados dos jovens com instrução do PROERJ, orientando-os quanto à importância de tomadas de decisões seguras e saudáveis, prevenindo-os quanto às facilidades oferecidas pela vida e do perigo que essas facilidades trazem. Temos vivido tempos difíceis, senhores e senhoras, onde o erro quer se fazer de certo, e onde o certo querem que o vejam como errado. Tenho certeza, Cabo João, que por muitas vezes o amigo se encontrou nessa situação, especialmente em sua luta diária para mostrar aos nossos jovens que o caminho mais fácil é, por vezes, o caminho mais doloroso. Percebo nesses momentos que seu trabalho tem se mostrado firme e decisivo, mas também compreensivo com as demandas de cada um, sempre colocando sua atenção, sua atuação na lei, sendo justo, sem perseguições, buscando sempre as correções necessárias e o aconselhamento para melhores condutas. Reconheço no seu trabalho o compromisso com a lei, mas, sobretudo, sua lealdade com o ser humano, sempre preocupado
com a segurança e com o bem-estar daqueles que o procuram, sempre convicto de suas decisões, pautado na certeza de que o seu trabalho não visa simplesmente corrigir, mas sim dar segurança aos que deles necessitam. Percebo neste longo tempo, em sua convivência conosco, que seu trabalho não busca a glória, nem os holofotes da fama, mas sim honrar o juramento que tenho certeza fez quando em sua formatura na carreira militar, que é o de cumprir as leis, trazer segurança com a sua presença, buscar a conciliação e a paz na solução dos conflitos. Diante de tais constatações, quero dizer ao Cabo John que continue fazendo o seu trabalho como sempre fez, corrigindo se necessário, mas sempre com respeito à dignidade do ser humano. Gostaria de encerrar minhas palavras com as palavras do poeta português Fernando Pessoa, que certa vez disse: muitas vezes imaginamos ter chegado, muitas vezes é preciso ir mais além. Que Deus ilumine todos nós em nossas decisões. Um forte abraço. Concedo o uso da palavra aos demais vereadores. Boa noite a todos, boa noite à mesa diretora, boa noite ao homenageado de hoje, Cabo John, sua esposa Valéria, na pessoa dela. Eu cumprimento a todos os parentes e amigos do Cabo John presentes aqui no momento. Boa noite a todos que nos assistem, aos funcionários da nossa casa e aos demais colegas. Bom, Cabo John, o primeiro contato que eu tive com o senhor aqui no município foi na escola, né? Quando o senhor estava executando aí a instrução do PROERD. E pude perceber já, né, nos nossos primeiros contatos, o carinho que o senhor tinha com as crianças, a forma, né, que o senhor tinha de falar de maneira firme, mas ao mesmo tempo com muito carinho. E isso, para eles, é muito importante, porque conseguiam ver no senhor uma figura de autoridade, mas ao mesmo tempo um porto seguro. Tanto é que cheguei a comentar aqui com alguns colegas hoje que por duas vezes nós tivemos uma situação complicada e que nós podemos pedir a sua ajuda para tentar resolver, não posso citar o assunto aqui, e a criança teve, né, segurança em relatar tudo o que estava acontecendo para que o senhor pudesse tomar as providências necessárias e conseguisse ajudar, né, esses meninos. Agradeço muito, né, por ter aqui o senhor trabalhando aqui no nosso município e espero que o senhor consiga, né, estar aqui por mais tempo, podendo trazer, continuar fazendo a instrução, né, e quero agradecer também por todas as vezes, né, também que eu precisei do senhor, a maneira como o senhor pôde me servir em tempo e a hora, né, sem fazer sem ter nenhuma, o senhor conseguiu me servir da
precisa naquela hora em que eu realmente necessitava. Agradeço pela amizade, posso dizer assim, né? Através do senhor eu pude conhecer, né, a Valéria, né, pessoa maravilhosa, né? Que bom, né? Não poderia ser ao contrário, né? Uma pessoa tão boa escolheu também outra tão boa quanto para estar ao seu lado, né? Parabéns pela família, né, maravilhosa que o senhor conseguiu constituir, seu filho, e espero, né, que o senhor continue tendo força, garra, para conseguir fazendo as coisas corretas, como bem falou o nosso amigo Luiz Henrique. Tomar a decisão certa, muitas vezes, né, é penosa. Nós precisamos aí, somos às vezes apontados, né, por alguns, como bem disse, né, o Luiz Henrique, o certo tendo que passar como errado, para que o errado seja exaltado como certo, né? Sei que também aí no seu caminho, com certeza, o senhor já deve ter sofrido perseguições por conta disso, né? E desejo que o senhor continue tendo muita força, né? Continue tendo esse caráter que tem para continuar tomando sempre essas decisões corretas e executando o seu trabalho, né, com tanta... continue executando bem o seu trabalho, né? Muito obrigada por estar em nosso município e essa homenagem realmente é justa, né? Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Boa noite, senhor homenageado John. Boa noite, sua esposa Valéria, os colegas vereadores, orçamento, ao amigo policial que chegou aqui agora, que eu esqueci seu nome, Leonardo, que trabalhou outro mesmo também. Eu quero te parabenizar, John, pelo belo serviço que você presta na nossa comunidade. Posso dizer que tenho o prazer de ser seu amigo, sempre nas suas noites de plantões, a gente encontra, bater os papos, falar sobre, né, até sobre segurança da nossa cidade, sempre comprometido, né, um cara dedicado, que sabe exercer a sua função. Te parabenizo pela dedicação e cuidado com as nossas crianças do PROERD. Esse ano, se Deus quiser, você vai ser o professor aí da minha filha também, né? E como a gente já conversou, conte com a gente para você exercer a sua função como você gosta de fazer com os nossos alunos. É um prazer poder contar com o seu serviço aqui na nossa cidade. Como dizem, quando nós dormimos, vocês cuidam da nossa segurança. E isso é importante, a gente valorizar, né, esse trabalho de vocês. Enquanto vocês estão arriscando a vida, nós estamos seguros em casa. Quero parabenizar o vereador Luiz Henrique pela justa e bela homenagem, né? E dizer que te desejo muito sucesso na sua carreira e parabéns pela sua família, pelo seu filho, que eu sei que você tem muito orgulho, né? E parabéns pela sua família, sua mãe e todos, e ao seu entorno aí. Boa noite, senhor presidente, aos vereadores e vereadoras presentes, em especial ao Cabo João, sua esposa, qual cumprimento toda a sua família, o senhor Pedro Mistério, sempre nos representou bem, trabalhando aqui, hoje está na reserva, o Caio, nosso jovem das Forças Armadas da Aeronáutica, demais militares presentes. Antes de começar, o vereador Júlio pediu para justificar também a ausência dele, mas pediu para te parabenizar e dar um abraço.
E hoje é uma noite muito especial, né? Acompanho o vereador Luiz Henrique, autor dessa proposta, que foi ampla, né, e aceita por todos os vereadores. E como foi muito dito pelos que já me antecederam aqui, é uma noite de gratidão, né, à nossa comunidade, ao seu trabalho aqui prestado. São já 6 anos, né? 6 a 7 anos já de trabalho, e já é um merense, né? Já conhece todas as pessoas por nome, cada situação, cada história das famílias, e principalmente por esse trabalho tão importante à frente das crianças, né? Na escola. Então, um trabalho muito importante que nesses 7 anos já gerou frutos e irá gerar muito mais, como diz o vereador Paulo, né? Que também sua filha vai entrar também nesse processo de aprendizagem que vai além da família, né? Que começa na sociedade também. E a Polícia Militar, ela é não só a nossa guardiã, não só a parte penal, mas também a parte educacional, a parte de conselho. E isso é muito importante para uma cidade tão pequena como a nossa, né? De 3 mil e poucos habitantes. Então, como foi dito aqui, mais de 800 alunos se formaram, né? E isso eu tenho certeza que foram 800 sementes plantadas aí para o bem, não só do Mel, mas no futuro, né? Que a gente nem consegue imaginar onde que essas crianças irão. Eu tenho certeza que irão lembrar aí parte da sua formação se deve à Polícia Militar no nome do Cabo João. Então, é uma noite que a gente quer te agradecer e retribuir tudo que você faz aí para as nossas crianças, para a nossa população, né? E valorizar, né? Sempre colocar as instituições como parceiras, né? O poder militar, o poder da legislativo, o poder executivo, sempre tem que trabalhar em parceria. Então, parabéns, que Deus abençoe, que dê muitos anos de vida, abençoe sua família e sua carreira, né? Como foi dito muito bem pelo Luiz Henrique, que você possa ainda crescer e ser exemplo para o Caio e para tantos jovens aí que querem seguir a carreira militar no nosso município. Parabéns. Vereadores, nosso homenageado da noite, Cabo João, sua esposa Valéria, ao cumprimento também os demais presentes aqui, os membros da reserva aí das forças, os ativos aí. Gostaria de dizer que o militar ele tem uma formação diferenciada. Isso porque a maioria absoluta das profissões você aprende para pôr em prática, para ensinar, para advogar, para medicar. O militar aprende rezando para justamente não precisar utilizar. Ninguém quer utilizar a força. E por mais vezes que se fale, né, dos militares, na hora do aperto, com certeza é a eles que nós vamos recorrer. Eu falo com propriedade, tive a minha experiência aí durante 4 anos de EDCAR, hoje está aí, e isso realmente é fundamental para a formação do caráter de qualquer um. Quisera todos, absolutamente todos, inclusive as mulheres, pudessem passar por esse período de experiência aí, de aprendizagem militar. Isso realmente traz um tipo de caráter, um tipo de formação ali, só quem passou sabe realmente, né, o que é aquilo ali. A Polícia Militar, apesar de às vezes ter uma visão incorreta da própria sociedade, ela tem uma utilidade principal que é a prevenção. A Polícia Civil, que já é uma polícia de investigação, o Judiciário, às vezes não tem uma importância tamanha dessa
porque é a função de se evitar o crime antes que ele aconteça. E para isso, o militar, principalmente da polícia militar, ele dispõe da própria vida em prol da sociedade. É uma função nobre e de risco diário, iminente. Às vezes os outros militares aquartelados, que vão esperar tempos de guerra ou situações de conflitos extremos aí, que não tem esse risco, às vezes, diário do que a polícia militar sofre. Então, a polícia militar, hoje, ela passou por grandes reformas aí, e ela assume um papel que é interessante dessa questão da prevenção. A gente, mesmo em tempos antigos aqui no Mel, sempre teve a polícia militar muito presente. Quem não vai se lembrar aí do sargento Zé Francisco, Adilson, pessoas que realmente estavam integradas à comunidade melense. Esse histórico hoje, então, de proximidade da polícia, de amizade com a comunidade, dessas questões de prevenção, já é uma tradição. Interessante isso aqui na comunidade. A gente sempre conseguiu receber e, em sua grande maioria, respeitar muito o trabalho da Polícia Militar, sabendo da grandiosidade e da utilidade desse serviço. Então, nada mais justo, Cabo, do que recebê-lo na comunidade de forma oficial. Luiz Henrique é o nosso mais antigo, o mistério aqui, qual é o outro? Acho que o Luiz Henrique deve estar mais antigo aqui. Ficou lá uma semana só. Bacana, né? Já também teve a sua experiência militar e sabe, né, realmente da importância disso. Então há um trabalho hoje no município, eu acho, aí, de prevenção maior do que o PROERD em relação a se atingir essa geração diferente, né? Vou colocar desse jeito aí. Nós aí dos anos 80, dos anos 70, 90, hoje, infelizmente, o nível de droga se tornou uma coisa, às vezes, até de maior acesso do que a devida. E são feridas que a sociedade precisa tocar, e nada melhor do que prevenir a ferida do que curar o machucado. E o senhor tem desempenhado muito bem esse papel na nossa comunidade, e por isso é digno realmente de toda homenagem que se possa prestar, não só aqui na Câmara, mas eu acho que pelo reconhecimento do município. Parabéns e seja bem-vindo à nossa comunidade. Boa noite a todos, né? Boa noite aos militares presentes, né? O representante da Aeronáutica, Leonardo, policial, PDMST. Boa noite também aos homenageados, Cabo João e sua esposa. Boa noite também aos colegas. A gente recorda, a gente que é pai, a gente percebe, né, a importância que tem a formação do PROERD lá das crianças. Até hoje a gente sempre passando ainda pelas fotos das crianças, tem lá em casa a recordação do meu garoto lá, quando ele fez o PROERD, né? Uma foto lá junto com aquele boneco lá da Polícia Militar, tanto a língua da criança naquele dia. Então, assim, a gente tem certeza que essa formação que eles tiveram lá na escola vai ser levada para a vida, com certeza. Né? As crianças têm lá, né, aquelas orientações sobre como conviver, né, em sociedade, respeitando os outros, evitando as drogas, e isso aí eu tenho certeza que é muito importante para a formação dos alunos. Então, em nome, né, do Poder Legislativo, a gente agradece, né, ao Cabo João, né, todo esse serviço prestado à nossa comunidade,
né, através da escola e através também, né, do serviço dele como militar no patrulhamento rural, dentro da comunidade também, na zona rural ou na zona urbana, sempre esse trabalho muito efetivo da Polícia Militar. Parabenizo também ao vereador Luiz Henrique, né, pela brilhante ideia de homenagear, né, o nosso Cabo João, né, policial. Certo? Então, em nome da Câmara Municipal, né, agradeço a presença de todos, né, do Matistério, Leonardo, né, e demais parentes, né, do Cabo João, e que Deus abençoe, né, a vida de vocês. A gente sabe, né, que o serviço é árduo, né, mas vale a pena. Muito obrigado a todos os presentes. Convido então o homenageado da noite para receber a placa de homenagem. Uma salva de palmas. O vereador Luiz Henrique, né, passa a entrega aí da placa do nosso homenageado. Câmara Municipal de Desterro do Melo. A Câmara Legislativa de Desterro do Melo concede o título de cidadão honorário ao policial militar John Lennon Henrique, pelos relevantes serviços prestados a essa terra na área de segurança pública. Jerônimo Francisco de Melo, presidente da Câmara. Luiz Henrique de Castro, vereador. Neste momento, então, concedo a palavra ao homenageado da noite, Cabo John Lennon. Boa noite a todos, boa noite ao presidente, pessoas de quem eu cumprimento os demais vereadores, em especial o senhor Luiz, autor da proposta. Boa noite, meus familiares aí, meus amigos. Eu confesso para vocês, a Valéria me conhece muito bem, eu tenho facilidade para falar, falando Cristiano, sabe que eu tenho facilidade para falar, gosto de falar, isso é desde a época de escola, mas com o Antônio é amigo meu de infância, por isso eu fiz questão de convidar ele. E desde a época de escola eu sempre tive facilidade para falar, mas hoje eu estou com a voz embargada de Sete Cristo. Jamais imaginei que poderia chegar, mas eu vou tentar ser breve também e falar um pouco do que eu estou sentindo. Primeiro é gratidão, né? Agradecer a todos, ao vereador, autor da proposta, a todos que depositaram o voto de confiança em mim. E pedir desculpa também, porque a gente não tem, assim, a gente sai de casa pensando em trabalhar e proporcionar o melhor serviço da cidade. A gente não pensa que em chegar e prejudicar ninguém, a gente tenta prestar realmente o melhor serviço. E às vezes pode ser que a gente erra mesmo. A gente é humano, infelizmente, eu posso ter cometido nesse janeiro agora para fazer 8 anos que eu estou aqui, então eu posso ter cometido algum erro aqui nesse aí, e aí de antemão, peço até para quem está acompanhando, peço desculpas. Mas a gente sempre tenta melhorar. E continuamos agradecimentos, agradecer minha mãe pela educação que ela me deu. As palavras que o senhor falou, eu ouvi a vida inteira. O que é certo, o que é errado, é errado. A gente foi criado
num local de periferia, onde o acesso a drogas era muito fácil. E para a gente conseguir, hoje o Marco Antônio está na Polícia Penal, que é meu amigo de infância, o Wilson, que é meu tio, sargento da polícia também, morou lá, a gente sabe como foi difícil para a gente conseguir vencer. E aí a minha intenção realmente de trabalhar com o ProERD é isso, é de ajudar aquelas crianças para não ver os amigos que a gente viu ser perdidos no mundo das drogas. Então a gente tem que orientar as crianças mesmo para evitar, igual o professor falou, que então, foi o Fábio, que evitar ter que curar a ferida depois, então a gente tenta matar o mal pela raiz. E uma peça importante para mim, nessa minha caminhada em Estevam Melo aqui, que eu não poderia deixar de falar, o Pedro Mercedes, né? O Pedro virou a chave quando ele veio trabalhar aqui, o Paulinho é testemunha disso, porque eu tinha, mesmo trabalhando com o ProERD, mesmo com a vontade de ajudar a todos da comunidade, a minha visão de polícia era diferente, porque a gente na polícia, a gente treinado para abordar, para falar, para enquadrar, para tudo, e às vezes a gente chega sempre ignorante mesmo. E quando o Pedro chegou para comandar o destacamento aqui, ele falou assim: John, eu lembro direitinho, o primeiro dia ele falou assim: você é um diamante que precisa ser lapidado. Lembra que você falou isso comigo? Ele falou: você é um diamante que precisa ser lapidado. E como a gente vem numa cidade maior, a gente vem numa formação maior, trabalhando em Belo Horizonte, o Pedro que me ensinou a trabalhar em Estevam Melo, ele conseguiu me lapidar realmente, de fato. Por isso eu fiz questão de chamar ele. E eu não posso pegar todos os louros para mim, porque se eu conseguir hoje ganhar esse título tão importante de cidadão honorário, eu tenho que agradecer a todos os policiais militares que trabalharam comigo aqui, até mesmo aqueles que eu tinha pouca afinidade, porque a gente aprende com todos, a gente aprende o jeito de trabalhar, a gente aprende se vai ser certo, se não vai ser errado, a gente comenta. E aí eu fiz questão também de chamar o Leonardo, chamei o pessoal, alguns não puderam vir porque tem demanda de serviço, ou alguns foram transferidos. Mas eu tenho que estender esse agradecimento a todos também, a todos que me ensinaram. A gente aprende, cada dia a gente aprende. E ao Caio, né Caio? Conversou com o Sr. Luiz e foi aluno lá da escola, a gente fez a Ordem Unida lá, que a gente busca manter lá a Ordem Unida, né? Então, a palavra mesmo é gratidão, e com a gratidão vem a responsabilidade, né? Porque vocês me dão um título desse tamanho, aumentem muito a minha responsabilidade agora aqui no estágio, para trabalhar cada vez mais e cada vez melhor. Para Estevam Melo, né? A polícia preza muito por isso, serviço de prevenção. Então, para que Estevam Melo continue sendo uma cidade muito tranquila, com índice de criminalidade zero, igual está sendo. Muito obrigado a todos. Obrigado. Consulta aos familiares se desejam fazer o uso da palavra. John.
polícia. É a principal polícia. Principal policial. Você gosta de polícia? Gosto. Parabéns pra ele. Algum familiar mais quer fazer o uso da palavra? Ou um amigo também no carro, se quiser fazer o uso da palavra, esteja à vontade. Ô, mister, vai lá, mister. Vai lá. Não vergonha, não. Senhor presidente, comissão, demais vereadores, Luiz, parabéns aí pela indicação. A Câmara Municipal de Estrela do Melo, que é uma referência na nossa região, e a gente fica muito feliz de numa noite poder estar homenageando uma pessoa tão especial. O John, ele sabe do carinho, da amizade que eu tenho por ele, e realmente o que ele falou aqui foi verdade, Paulinho. A gente conversava muito, a Valéria sabe disso, né? A Valéria até um dia conversou comigo como que o John mudou até em casa, né? Então depois você manda um presente lá de casamento também, faz parte. Mas isso é muito importante porque a gente, realmente nós militares, a gente tem uma formação, igual o Dr. Fábio falou aqui. Mas não existe formação melhor do que a amizade e o respeito pelas pessoas. E a gente vive numa comunidade igual de Estrela do Melo, onde com 2, 3 meses a gente já conhece todo mundo. E não adianta ser aquele policial militar lá de Belo Horizonte, truculento, né, fazendo as abordagens aqui. E a gente fica feliz de chegar num momento desse, numa Câmara Municipal, tem um título de cidadão a um policial militar, porque isso é coisa rara de acontecer. Porque muitas das vezes nós somos mal vistos, porque às vezes tomamos uma atitude que muitas das vezes ela parece ser incorreta. Mas é como já foi falado aqui. Mas o mais importante de tudo é a amizade, o respeito e o carinho que a gente pode colocar nas pessoas. E eu fui instrutor do ProERD e eu sei o que o John faz com essas crianças. Eu sei que talvez ele não vai resolver o mundo, mas se 10%, né, presidente, do que ele, dos alunos que ele mostra esse mundo das drogas, esse mundo da internet hoje tem muita coisa boa, mas infelizmente também tem muita coisa ruim. Eu acho que se ele atingir 10% disso, ele está atingindo o objetivo. E hoje aqui, você está recebendo essa premiação, essa nomeação, por ser um cidadão do município de Estrela do Melo, você pode ter certeza de chegar em casa hoje e falar assim, valeu a pena. Toda a minha dedicação, todas as minhas noites mal dormidas, todo o meu tempo que não foi perdido. Porque tudo que você desempenha e tudo que a gente faz com amor, a gente recebe em dobro. E foi falado aqui uma coisa que é muito certa pelo vereador Luiz Henrique, que também é um ex-militar, para quem não sabe, né? Então, assim, na Polícia Militar a gente não procura a fama e nem o foco, mas a gente trabalha para trazer à sociedade paz, harmonia e alegria. E de Estrela do Melo hoje é uma referência graças aos militares que já trabalharam e aqueles que estão trabalhando. E você hoje em especial, tá? Você, eu sei que é um filho maravilhoso, um esposo exemplar, um pai absurdo. Eu sei a loucura que você tem pelo seu filho e eu sei da loucura que você tem pelas pessoas. Continue nesse caminho, continue lapidando esse diamante, que tem muita coisa boa aí, tá bom? Que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida. Parabéns, realmente foi merecedor essa noite. Obrigado a todos. Thank you.
Não havendo mais quem queira usar a palavra, né, agradeço a presença de todos, os nossos votos de sucesso contínuo ao homenageado, né, e mais uma vez um agradecimento aí ao Cabo João, né, que ele continue semeando essa semente aí do PROERD, né, no coração desses alunos aí da escola. Né. Fato interessante, né, tenho quase certeza, minha filha está lá fazendo faculdade, há poucos dias perderam um amigo lá, de colega de sala, por causa de droga. Eu tenho certeza que talvez, né, os ensinamentos que ela teve aqui na escola com o PROERD, ela deve ter levado para a vida dela e não vai entrar nesse caminho. Então a gente agradece, né, como pai, né, talvez essa intervenção que foi feita na vida dela, como é feita também na vida de muitos alunos aí da nossa escola. Hoje parece que são quase 1000 alunos já atendidos pelo PROERD. Então, nossos agradecimentos em nome de toda a comunidade de Esteiro Meu. Então, declaro encerrada então essa cerimônia e agradeço a presença de todos. Uma boa noite a todos.